Estima-se que, em 47 anos, as reservas de petróleo do mundo se esgotem. Por isso, nós estamos aqui agora, apelando para as forças da natureza nos ajudarem a manter toda essa coisa que nós chamamos de mundo funcionando. Esse vídeo é dedicado àquele que tem o poder de acender e apagar o fogo: o vento. Já há muito tempo que a humanidade usa a força do vento para auxiliar em suas tarefas cotidianas, como para moer trigo e outros cereais, por exemplo. Mas a dinâmica para transformar esse potencial em energia elétrica é um pouco diferente. Quando chegou uma equipe para me arrendar isso aqui, falando dessa história de aerogerador, eu tinha a maior alegria porque eu ia pegar dinheiro. Ter dinheiro certo. Era. Mas confuso, sem entender o que significava. Quando o vento passa pela turbina, basicamente as pás captam a energia cinética, ou, para simplificar, a energia de movimento do vento. Então elas começam a girar e, com isso, a transformar essa energia cinética em energia mecânica. A terceira e última etapa acontece internamente. Um gerador transforma a rotação das pás na tão desejada energia elétrica. Mas quanto de energia uma turbina dessas pode gerar? Ou, em outras palavras, o quão eficiente é esta modalidade em comparação com as demais? Primeiro, precisamos entender que uma turbina moderna comum só começa a gerar energia elétrica quando a velocidade do vento alcança de 9 a 14 km por hora, e geralmente desliga quando o vento está muito rápido para prevenir danos. Então, mesmo que a turbina possa, em teoria, fornecer uma certa quantidade de energia, na prática, o resultado será diferente porque simplesmente não dá para controlar o vento. E é aí que entra o conceito de fator de capacidade. Mas não precisa se desesperar, não é difícil de entender, eu prometo. Basicamente, é uma forma de medir o quão confiável é a modalidade em relação à capacidade total de produção da estrutura. Para você entender melhor, vamos pegar o fator de capacidade da energia eólica e comparar com o de outras modalidades. Quem está na liderança é a energia nuclear, com fator de capacidade na casa dos 90%. E aí depois vem o gás natural, o carvão, as hidrelétricas. Mas a energia eólica não é desprezível. Ela é superior, inclusive, à energia solar, com fator de capacidade na casa dos 30% a 40%. E se você considerar as estruturas mais modernas, ela vai até competir com as hidrelétricas e o carvão, por exemplo. Mas para que toda essa energia eólica realmente atenda a demanda de uma cidade ou até mesmo um estado, é necessário que se construa uma área com centenas de turbinas funcionando em conjunto. Estas estruturas são chamadas de parques eólicos. O empreendimento é um complexo de 3 parques eólicos responsáveis por gerar energia elétrica equivalente a 94,5 megawatts, suficiente para abastecer uma cidade com 300 mil habitantes. Para construir um parque eólico, é necessário um lugar com vento constante durante o ano todo. Isso você consegue, geralmente, em regiões de considerável altitude ou planas o suficiente para que o vento não seja interrompido por nenhuma estrutura, seja ela natural ou construída pelo homem. Além disso, o local não pode ficar muito distante de onde a população habita, já que longas distâncias significa perda de potencial energético. E hoje, há basicamente 2 tipos de parques eólicos. O primeiro é o offshore. É a mesma ideia de várias turbinas agindo em conjunto, mas com o diferencial de ser na água. A ideia é aproveitar a combinação de ventos fortes e constantes, aliado com a distância necessária que a região costeira tem da população. Essa é uma inovação recente, já que o primeiro modelo só foi concebido nos anos 90 na Dinamarca. E o principal problema é que o custo de implementação ainda é muito alto. Já o segundo e mais comum é o terrestre. As diferenças deste para o anterior, além do fato de ser em terra firme, é o custo que é inferior, a facilidade de manutenção e a dificuldade de encontrar um local que, ao mesmo tempo, tenha ventos de qualidade e não se torne algo problemático para as comunidades que moram próximo. Em termos de Brasil,
a energia eólica tem se tornado bastante importante. Ela já é a segunda matriz elétrica mais utilizada no país, atrás somente das hidrelétricas. E o Nordeste é responsável por cerca de 86% de toda a energia eólica produzida no Brasil. Tá, eu falei, mas não disse qual é a real vantagem da energia eólica para com as demais. Nesse sentido, podemos dizer que a principal vantagem da energia eólica está no fato dela ser uma fonte limpa e renovável. Ou seja, não polui o meio ambiente com gases ou resíduos e, ao mesmo tempo, possui uma fonte que é inesgotável, o vento. Mas sim, essa não é a única fonte de energia com essas características. Então, qual seria a vantagem da eólica em comparação com a solar, por exemplo? A resposta é bem simples e curta. Quando anoitece, o vento não para. Ou, em outras palavras, é uma fonte mais estável que a solar. Mas, mesmo sendo uma fonte limpa e renovável, ainda há impacto no meio ambiente e desafios a serem superados. A poluição sonora, além de dificultar que se use esse tipo de matriz energética residencialmente, como é feito com os painéis solares, afeta também a vida de comunidades que vivem próximas de parques eólicos. A 100 metros de distância da turbina, o ruído produzido pode chegar a 50 decibéis, que é um pouco menos que o ruído produzido por um aspirador de pó. Além disso, as aves podem morrer se chocando com as pás da turbina, e gerar até mesmo alteração no comportamento de migração destes animais. A sua infraestrutura é muito pequena, é isolada, é pontual, né? As principais intervenções no ambiente são supressões vegetais para o traçado e a implantação dos aerogeradores. Então, realmente é uma energia que impacta pouco no território. A combinação de parques eólicos terrestres e marítimos tem o potencial de suprir toda a necessidade da Terra por eletricidade. Obviamente que, por vários fatores, isso é algo difícil de acontecer na realidade. Mas, ao mesmo tempo, isso também nos mostra o potencial que a energia eólica tem, e que às vezes nós acabamos subestimando. O futuro é realmente uma caixinha de surpresas. Com o crescente movimento de busca por fontes limpas e sustentáveis de energia, não acho exagerado pensar que a energia eólica possa vir a ter um papel de protagonismo no futuro. Aqui é o ET Bilu. Eu vim trazer uma mensagem para vocês, terráqueos. Se inscreva no canal Mais um Tech. Curta e compartilhe esse vídeo também. Escreva nos comentários o que você achou sobre o tema. E não se esqueçam, busquem o conhecimento.